Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Math with Mates, o episódio número 12. E para você que não nos segue nas redes sociais, faça esse favor pra gente e também deixe seu feedback no Spotify ou no Apple Podcast, também no YouTube, se você está gostando do projeto. E a gente está desenvolvendo tudo com muito carinho, indo atrás de convidados para agregar, né, para a nossa comunidade brasileira aqui na Austrália ou também quem está no Brasil pensando em vir. E hoje é um marco para mim, é uma entrevista muito especial. Eu até estava falando com a minha irmã, eu estava um pouco nervoso antes do convidado chegar, porque é um assunto que eu gosto bastante. Então, e é uma história única, porque imagina você, alguém da Austrália, sai daqui da Austrália, vai para sua cidade no Brasil para aprender o idioma, chega lá como estudante e alguns anos depois essa pessoa está atuando na política. Então, imagina isso acontecendo dessa maneira. Eu acredito que seja bem difícil, né? Mas sem mais delongas, vamos apresentar nosso counselor, Rafael Camilo. Prazer, Felipe. Muito obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar aqui também e obrigado pela interpretação, né? Para mim é um prazer. Show de bola. Rafael, aqui o nome é Math with Mates, porque a gente toma um chimarrão, né? A gente é gaúcho, né? Então eu vou te passar um chimarrão, você já me disse que já tomou? Já. Mas sempre é bom lembrar como é, né? Eu vou te pedir para cuidar, porque eu enchi um pouco demais. Então, eu tô fazendo com a mão esquerda, Carol. Rafael, ótimo. Eu gostaria de começar um pouco falando contigo como era a vida no Brasil, o que tu fazia lá, até para a gente entender um pouco do contexto, o que tu veio fazer na Austrália. Então, vamos começar pelo Brasil. Eu sempre morei minha vida inteira em Campinas, São Paulo. Campinas hoje tem uma média de 1.200.000 habitantes, mas eu sempre gostei de morar em Campinas, a proximidade de São Paulo, mas não tinha aquela coisa da cidade de São Paulo, da grandiosidade. Mas eu estudei no Colégio Rio Branco em Campinas, depois eu estudei na Exanc e estudei Business and Marketing. Eu estava trabalhando no banco, até no Banco Itaú naquela época. Daí eu decidi, estou formado, a vida está estável, qual que é o próximo, né? Daí eu decidi que eu queria melhorar meu inglês. Com 14 anos eu morei no Canadá um pouco, mas não foi o suficiente. Eu falei assim, aonde vamos? Primeira ideia foi para Londres. E daí eu comecei a pesquisar e descobri que Melbourne era a melhor cidade do mundo para se viver. E tinha um aspecto muito europeu. Eu queria ir para a Europa. Então eu falei assim, por que a gente não vai tentar, né? Num ambiente, num país novo, próximo dos países asiáticos, muito próximos. E como era muito longe, eu falei, olha, estou com 27 anos, né? Recém-formado, vamos explorar um pouco. E daí eu decidi por Melbourne, eu peguei um curso intensivo na La Trobe Uni, né? E era um curso lá full time, né? De inglês que eu tinha que fazer. E eu acabei trabalhando, arrumei um emprego na faculdade como assistente de marketing e foi assim que começou. Começou em 2007. Hoje, quantos anos? 17, 18 anos. 18 anos, Melbourne. E sempre Melbourne, Rafael? Foi sempre? Sempre Melbourne, não sei, sempre foi Melbourne. Eu também não consigo me imaginar vivendo em outra cidade. Eu poderia morar em Sydney sem problema nenhum, ou Brisbane, mas não sei, não teve nada que me puxou o trabalho, ou tudo, já estou aqui, para mim eu nem senti que era 18 anos. Para mim eu ainda, não sei, foi muito rápido. E o tempo aqui, ele passa um pouco mais rápido do que no Brasil, Rafael? Passa rápido. No momento está passando muito rápido. Muito rápido. Eu não estou vendo nem o que está acontecendo desde que eu comecei como vereador, porque são muitas coisas, é frenético o ritmo. Isso, e já para a gente entrar nesse assunto, Rafael, a gente estava conversando aqui nos bastidores antes de a gente começar, e você me comentou que você não era envolvido, né, no setor público no Brasil. Não, assim. never. E aí foi uma coisa que começou aqui, né? Vamos pôr em perspectiva, eu nunca trabalhei para o governo, mas
Como eu trabalhei para La Trobe Uni, é parte do governo. Eu nunca me vi trabalhando para o governo, porque eu sou muito mais da área do setor privado. Que eu acho que tem mais flexibilidade, você consegue fazer coisas mais rápido. E eu tô sempre querendo fazer alguma coisa. Movendo, parece que né? tem um macaquinho pulando no meu cérebro. Vamos fazer. Anyway, daí eu cheguei aqui e tinha um trabalho voluntário, que eu sempre fiz parte desse trabalho voluntário por 11 anos, que é na comunidade local do centro da cidade de Melbourne, que chama Residents 3000. E eu peguei esse grupo que já tinha... Hoje o grupo tem 33 anos, mas o grupo não estava muito ativo. Não tinha reuniões, não tinham eventos. Eu falei, mas como que vai fazer? É um grupo que é sobre os moradores da cidade, mas não tem reunião para os moradores, né? Aí a gente começou a se reunir. Hoje em dia o evento tem uma média de 60 a 100 pessoas por evento, que são pessoas que moram na cidade por livre arbítrio, elas decidem ir lá. Então, até tive um evento semana passada sobre morar num condomínio, né? Morar e as leis que o governo estão sendo mudadas, né? Então, uma vez por ano a gente tem esse tipo de discussão. A gente tem uma discussão, por 10 anos a gente tinha um evento sobre o Metro Tunnel, porque estava afetando os moradores. Tem, né, o número de estações na região do centro da cidade. Isso dava uma oportunidade do morador falar com alguém do nível gerencial do projeto. Então, todo ano. Eu acho que em fevereiro vai ser a nossa última apresentação, né? Porque eles estão abrindo. E foi isso. Daí eu vim para Melbourne, comecei a me envolver com esse grupo. E foi neste grupo, nesse trabalho voluntário, que me abriu a possibilidade de virar vereador. Porque eu não queria me envolver. Tinha um amigo que ele era presidente do outro grupo. Ele falou, eu vou me candidatar a vereador. Eu falei, ótimo, eu te dou suporte, que a gente precisa de uma pessoa do lado residencial na prefeitura para representar essas pessoas. Mas o que aconteceu? Ele decidiu sair para candidato a prefeito. Não vereador. Eu falei assim, mas o que você está fazendo? A gente precisa... Não, eu decidi sair para prefeito. Eu falei assim, mas daí já é outra história, né, meu amigo? Daí eu conheci esse candidato a prefeito. Ele é dono de uma empresa de pesquisa de mercado, uma pesquisa que faz até pesquisa eleitoral. De muitos anos, uma das empresas mais antigas de Melbourne. Ele tem 6 gerações australiano. E ele falou, vão sair comigo. Ele tem 80 e poucos anos. Eu falei assim, vamos. E o que eu gostei... Primeiro eu falei, não, mas... Daí eu fui conversar com ele e a maneira como... A visão dele de mundo é muito parecida com a minha. No sentido, se você acha que tem alguma coisa errada, você vai e fala. Você vai lá e bota a cara para bater. Uma pessoa de 80 anos sair para candidato a prefeito, você precisa ter energia. Você quer realmente falar o que você pensa. E ele já saiu de candidato 7 vezes. E a intenção dele se ele puder ganhar, mas que acontece mais de poder se manifestar e ter uma voz, pôr essa voz, né? Uma voz ativa. Voz ativa. E ele é um empresário. E ele falou, olha, você está representando um grupo de moradores, por que a gente não agiu? Bom, eu decidi, ele falou, olha, eu não vou ficar colocando muito dinheiro, entendeu? A gente vai na cara e na coragem ali. Vai imprimir uns panfletos. Ele falou, isso eu posso promover. Eu coloquei $900. $900 era o seu budget da... Não, eu não pus budget. Eu fui lá. Isso foi em café. Eu conheci as pessoas na cidade. Falei assim, me ajuda para distribuir o panfleto. Eu pagava um café para a pessoa. Olha. Né? Uma gentileza, troca uma gentileza. Da pessoa levava os panfletos e colocava nos prédios. Então foi assim. Eu fui falando com as pessoas. E eu acho que eu já tinha um nome na cidade por ter feito esse trabalho voluntário, que eu ainda sou presidente, né? E eu pensei em sair, porque daí, no momento que eu comecei na política, começaram, mas você tem conflito de interesse, porque você vai ser voluntário no grupo e vai ser vereador. Eu disse, mas eu não ganho. Não tem um conflito material.
Mas não, eles disseram que é tão complicado. Bom, vai que volta, daí já começou o problema. Daí eu já resolvi o problema, fui eleito de novo no grupo. Vamos ver até quando dá para fazer tanto trabalho voluntário, né? Mas vamos voltar na prefeitura. Foi assim que... E daí eu fui para as eleições, eu fiquei em 7º lugar, que eu acho uma posição muito boa. Eu vou te falar por quê. Porque geralmente os candidatos que têm os candidatos maiores, eles quase os vereadores já são garantidos, que você precisa ter uma cota. Isso. Então, eu fiquei numa posição boa em relação, porque daqueles candidatos maiores, depois veio minha posição. Então, não achei que foi tão ruim. Eu tive teve uma média de 3.500 votos daí, mas então eu acho que foi uma coisa assim positiva. E o que você estava trabalhando, que essa parte do Residence 3000 era um trabalho voluntário, né? E você trabalhava, Rafael, quando você decidiu se Eu ainda sou um intérprete português para inglês, e eu tenho um trabalho com meu marido, ele tem uma clínica de fonoaudiologia. Ah, entendi. Então é isso, eu ajudo ele na parte de financeira, mas é outra coisa. Aqui na Austrália você precisa investir dinheiro, você precisa mover, né, Você Rafael? tem que sempre fazer trabalho, porque só trabalhar não dá. Você tem que comprar casinha, você tem que fazer isso, você tem que... É aquilo que acho que no mundo inteiro você precisa fazer. E isso que me ajudou a ter um pouco mais de independência financeira para estar nessa posição também, né? Porque eu acho que é importante entender que um vereador... olha, você é um vereador da cidade de Melbourne, que é a capital, né? Cidade de Melbourne, então vamos lembrar, né? Que a cidade de Melbourne tem 13 bairros, né? Que é Carlton North Melbourne, Docklands, South Bank, East Melbourne, South Yarra, part of South Yarra, part of Port Melbourne, Kensington, Parkville, Melbourne, que é o centro da cidade, West Melbourne e Flemington. São 13 bairros que fazem parte do City of Melbourne. E só essa área da cidade de Melbourne inteira representa 25% da arrecadação do governo do estado e 7% do país. E tem uma média de 200 mil habitantes que são votantes, né? Então, não é uma área muito grande, mas em termos econômicos, do estado é mais importante. Então, tem muita responsabilidade. Então, mas só para explicar a diferença de você ser um vereador de bairro e um vereador de Melbourne do centro, desses bairros aqui. Não, eu falei errado. Um vereador de uma área do condado, se eu for traduzir mais ou menos. Então, por exemplo, na cidade de Melbourne, você elege o prefeito, a vice-prefeita e os vereadores. No bairro, você elege o número de pessoas e eles vão eleger o prefeito e a vice-prefeita com os vereadores. Então, tem uma rotação. Aqui não, você já decide o prefeito, você já decide a vereadora. E nas áreas não centrais, você tem o ward, que é uma área, que é o seu bairro, que você é responsável só pelo seu bairro. Porque a cidade de Melbourne é tão grande, eu não tenho só um bairro que eu sou responsável. Por exemplo, eu moro na cidade, eu olho no mapa, aquela área seria a minha área que eu seria responsável. Hoje em dia, não. Eu sou responsável por todos esses bairros, todos os vereadores. A única divisão é que a gente divide por portfólios. Então, por exemplo, meu portfólio que eu sou responsável é segurança e limpeza busy, Rafael. Tudo isso aqui, né? E eu divido o portfólio de infraestrutura com o prefeito e parte do Arts Trust em algumas outras também, outras responsabilidades. Mas esse portfólio foi criado nesse mandato e eu entrei com um problema de segurança enorme. Então, já entrei, o que vamos fazer?
precisa fazer alguma coisa. E naquele ambiente que eu falei de ambiente público, né? Para você fazer esse tanto, precisa desse trabalho, e se você precisa esperar esse tempo. Mas eu estou muito contente que a gente está chegando no final do ano, porque eu fui eleito em novembro de 2024. Então, estou completando um ano agora, novembro. E eu estou feliz que algumas coisas a gente começou a implantar, estão no Council Plan, e então eu acho que estou sendo um pouco positivo. Entendeu? Um pouco não, tem que ser positivo. Tem que ser. Se a gente não for positivo, daí a gente abandona o barco. Tem que abandonar. Né? E, Rafael, antes da gente entrar nessa área, que eu acho que essa é uma das áreas que a gente vai mais falar, que é a área de safety, né? Que a gente está enfrentando um problema. Eu queria assim, o teu sentimento de ser um imigrante, que hoje é um vereador na City, né? Eu vou te falar, eu descobri que é o primeiro brasileiro a ser vereador na cidade de Melbourne e parece que do estado também. Eu não sabia disso. Foi um dos vereadores que nasceu na China que veio me falar. Eu nem sabia. Na campanha eu nem parei para pensar nisso. E eu tenho uma dúvida meio ignorante aqui. Eu vou te pedir. Nada ignorante. Quando você participa de um cargo público, você é eleito, você teve que desistir da sua cidadania brasileira ou você consegue ser? Não, eu vou explicar isso, que isso é muito importante para os brasileiros. Se você quer concorrer a um cargo municipal ou estadual, você não precisa se desfazer do seu passaporte brasileiro ou de outro passaporte que você tenha, nenhum. E outra coisa, porém, se você quiser concorrer para uma posição de cargo federal, daí sim, você só pode ter uma cidadania, mas, porém, você pode ter nascido em outro país. Nos Estados Unidos, você não pode. Em vários países do mundo, você tem que ter nascido no país para concorrer a um cargo político de nível federal. Mas tem uma coisa... Então, não. Você continua cidadão brasileiro? Eu continuo tendo um passaporte brasileiro e tendo o passaporte australiano. Agora, uma coisa que é muito importante aqui, que vocês vão ficar... uma notícia boa. Se você é um estudante internacional ou você tem um permanente residente da Austrália, nas capitais você pode votar para nível municipal. Então, quando você tiver as eleições para prefeito e vereador, nas próximas eleições, se você é estudante internacional ou mora na cidade de Melbourne, que são esses bairros que eu te falei, você pode aplicar para estar votando. Então, você pode exercer seu ato de cidadania aqui. E é um ato democrático que eu acho assim... impressionante. Você não tem a cidadania, você não tem um passaporte, mas na sua área municipal você pode exercer o seu direito democrático. E o que a gente vai fazer, Rafael? Eu já vou deixar o espaço aberto aqui. A gente vai mobilizar os brasileiros. Se caso o amigo decidir concorrer, a gente vai mobilizar os brasileiros. Muito obrigado, mas eu preciso trabalhar muito, porque esse primeiro ano foi muito difícil, entendeu? É um challenge, porque eu vou explicar um pouco aqui para os brasileiros entenderem que no Brasil um vereador faz um salário melhor do que aqui. Então, o que o governo local diz que você trabalha numa base casual. Então, qual que é a responsabilidade de um vereador? Como prefeito, a gente tem 13 posições, tá, que foram eleitas. 13. Você tem o prefeito. A gente pode chamar todo mundo de councillors. Uhum. Mas você tem um prefeito e a vice-prefeita. Então, você ficou com 11. Daí você tem 11 vereadores. Não, desculpa. Estou errado. 9 vereadores... E 9, 10, 11. São 11 councillors. Um é o prefeito, a outra vice-prefeita e 9 vereadores. Cada um tem direito a um voto. Acabou. Não interessa se você é prefeito ou vice-prefeito. A única vez que o prefeito tem um poder a mais do que os outros é quando se dá um empate. Porém, eu te falei que a gente tem 11. Então, geralmente não é para dar empate. Porém, se
por alguma aventura não puder estar na votação e se dá um empate, o prefeito pode exercer esse poder. Dentro desses poderes que a gente tem, como funciona? Você tem a CEO da prefeitura, que ela é responsável por uma média de 1.800 trabalhadores, que tem empregados que trabalham lá. Então tem o prefeito com os vereadores, daí tem a CEO, né? E depois tem as pessoas que trabalham na prefeitura. Como que a gente não pode na prefeitura dizer para a pessoa você tem que fazer isso ou aquilo. O dia a dia a gente não faz parte. Ah, entendi. Tá? Como a gente pode exercer o poder que a gente tem pelo voto, pelas pessoas votarem. Então, através de moções, conjunto com outros vereadores, você pode promover alguma coisa. Através do Council Plan, que você coloca, que a gente acabou de ser aprovado nesse primeiro ano. O que é o Council Plan? O Council é o planejamento da prefeitura para os próximos 4 anos. E nesse planejamento a gente coloca, por exemplo, a gente colocou lá que a gente precisa aumentar o número de patrulhamento da cidade. A gente tem uma série de coisas, por exemplo, como a gente vai lidar com os moradores de rua, como a gente vai lidar com a parte financeira. Isso vai determinar e dar um guia para os funcionários da prefeitura como, com aquela votação, a gente acredita que a prefeitura tem que ser administrada. Então, e outras coisas, com o passar do tempo, os funcionários da prefeitura com os gerentes gerais, eles apresentam alguns casos que daí vão para os vereadores para eles votarem. Casos mais pontuais, então. Casos mais pontuais, a gente precisa decidir se a gente vai... Por exemplo, eles estão fazendo um review em Parkville, do Royal Park. É um parque bem grande, só que eles estão analisando se eles podem colocar mais quadras poliesportivas lá. E está tendo várias pessoas que são opostas, que elas não querem destruir parte do parque. Porque o parque já foi por muitos anos, né, construindo aqui, construindo lá. Então, por exemplo, isso é um exemplo. Isso vai para votação final. Daí cada vereador tem um direito. Por exemplo, o Green Line. A gente ia decidir se a gente ia colocar o budget que a gente colocou. A gente decidiu que não ia continuar segurando um budget porque o governo federal e o governo estadual não deram dinheiro suficiente. Então agora vai ser caso por caso. Se a gente vai continuar na Green Line, fazendo a Green Line, conforme se tiver parcerias ou governo para dar o dinheiro. Senão a gente não tem como colocar todos os funds, né, da prefeitura. Porque a gente precisa ser mais responsável. A gente pegou a prefeitura com 200 milhões de déficit. Só na prefeitura, 200 milhões de déficit. 200 milhões. Daí você vai para o governo do estado, é 200 bilhões. Daí o número já perde de vista. E daí, só que daí o que acontece? Você entra, você precisa fazer um trabalho, então como que você vai fazer? Você tem que administrar da melhor maneira. Mas desde que a gente entrou, a gente teve um superávit, então já é algo positivo. Então, se a gente conseguir manter isso, então a gente não está gastando mais do que a gente está fazendo. Isso é muito importante. Eu vi você teve até falando na semana passada, eu acho que foi, Rafael, um assunto que eu queria entrar com você agora, que é você estava com, eu não sei quem era, eu vou mentir se eu falar, mas você estava anunciando com a pessoa que o voo Melbourne-Santiago ele vai ser diário. Isso daí é parte do... Não é meu portfólio, mas eu estou sempre envolvido, porque a gente teve uma reunião na prefeitura com os embaixadores latino-americanos, e a gente recebeu eles na prefeitura. Eu falei assim, por favor, a gente está aqui para trabalhar junto. E uma das maiores críticas da Argentina, da Colômbia, do Brasil, de todo mundo, vocês não têm voo direto para Melbourne. A gente nunca vai ter, pelo menos agora, então que a gente tinha antes do lockdown. E daí eu entrei em contato com algumas com os operadores, mas era mais Lantam, e eles falaram assim, aguarda. Eu falei, olha, os embaixadores estão aqui. Como que você vai fomentar economia entre 2 continentes? Você não tem voo direto, entendeu?
de Melbourne. O que é? Eu tenho que ir para Sydney para pegar um voo de Sydney, depois eu vou para Santiago, daí Santiago, abre lá. Então, eu acho assim, é super importante. Agora vão ter voos todos os dias. Todos os dias de Melbourne para Santiago, a partir de dezembro. E eu espero que a demanda aumente, né? O Brasil fez... Não sei o que o Brasil foi tirar aquele visto. A gente tinha visto de turista direto para o Brasil. Isso podia estar fomentando uma... Foram lá e modificaram. Eu tentei fazer para o meu parceiro essa semana o visto. É um abismo. A minha esposa fez. É um abismo. Você olha lá, o tempo que eu fiquei para fazer, a foto não funciona, isso, você vai e volta, ainda te cobra $90 para fazer um processo. Desculpa a linguagem, mas lento, entendeu? É vergonhoso. Eu acho que antes já estava um sistema, estava funcionando, para que mudar, entendeu? Exato. Eu sei que tem a reciprocidade, mas o Brasil tem muito mais a ganhar. Entendeu? Porque você olha lá nos riscos dos países, quando você olha que você é australiano, tem um risco de segurança para a pessoa visitar o país. Isso já coloca um monte de gente para não ir para o país para visitar. Você tenta fazer aplicar para um visto de turismo, a gente leva horas que não abre, e isso não funciona. E eu descobri que não é nem organizado pelo governo. Eles contratam uma empresa. Terceirizada. E eu acho que não deveria ser assim. Deveria ser direto do governo. Porque se você encontra um problema, você pode contratar um membro do governo. Mas tudo bem. Fica a minha dica aí, se alguém está escutando ou não. Mas, pelo amor de Deus, tira esse visto pra gente. A gente tá aqui... Eu tô aqui promovendo voo pro Brasil. Promovendo o Brasil todo dia. Vamos facilitar para os australianos, né? Deixa eles irem pro Brasil visitar. Já é longe, né? E por que não? Né? Eu queria que você comentasse um pouco, que é uma das questões que eu vejo que você é bem atuante, que é a questão que o governo está tentando forçar o pessoal a trabalhar de casa, e você está uma voz bem ativa contra esse processo do jeito que ele está sendo feito pelo governo. Né? Eu vou explicar. Não é que, por exemplo, eu sou contra de trabalhar em casa. Sou totalmente a favor da flexibilidade de trabalhar de casa. Agora, desde o lockdown, a flexibilidade já aumentou para todo mundo. Eu sempre fui a favor de poder trabalhar de casa, dessa flexibilidade. Porém, o governo fazer um mandato dizendo que por 2 vezes por semana a pessoa pode estar trabalhando de casa, você vai criar um problema de burocracia para várias indústrias, né, de Victoria. Outra coisa, você vai gerar uma falta de investimento de outras cidades australianas para estar investindo em Victoria, porque se você vai ter um modelo mais complexo de contratar as pessoas, e internacionalmente. Melbourne é uma cidade internacional. O prefeito acabou de voltar do Brasil, entendeu? Que ele foi representar a Melbourne. Bloomberg financiou para eles com outros prefeitos, e ele estava no Brasil. Outra semana eles foram numa delegação para a China. Até vai ter uma empresa que está investindo em Melbourne. Uma das coisas que foi concordado que vai estar abrindo em Melbourne, porque você precisa estar indo visitar essas pessoas para abrir, explorar o negócio. É muito importante. Daqui uma semana o prefeito, a vice-prefeita e outro vereador estão indo para a Índia. Então, o que é importante aqui, a gente está fazendo um trabalho de promover a cidade de Melbourne. A gente está tentando estimular o business geral da cidade. A gente está tentando trazer mais gente para a cidade, melhorando a segurança, a limpeza da cidade. Aí vem a governadora e diz, viu, eu vou colocar um mandato das pessoas podem trabalhar 2 vezes por semana. Então, eu achei que era necessário, então eu coloquei uma moção na prefeitura explicando. Primeiramente, não dá para você colocar um modelo para todo mundo de como trabalhar. Você tem enfermeira, você tem gente que trabalha numa cantina, você tem um faxineiro, você tem uma faxineira. Você tem uma imensidade de como as pessoas trabalham. Se você coloca o mandato do governo que algumas pessoas vão ter o privilégio de trabalhar 12 vezes por semana, você não precisa se envolver com isso. Primeiramente, que isso é uma coisa que
tem que ser entre o empregador e o empregado. Acabou. Para que colocar mais burocracia? Num estado que, no momento, economicamente, não está muito próspero, a gente precisa melhorar, a gente não voltou para os níveis dos patamares desde do lockdown, e você está com uma média de only 65% de ocupação dos escritórios na cidade. E outra coisa também, se você começa, uma vez que você abre na área jurídica uma lei com mandato, daí começa a criar mais problema. Né? O fulano tem direito a 2 dias, eu quero 3. Porque disso, teve até um caso já, que de uma senhora no banco, ela estava trabalhando 5 dias, ela disse que era muito longe, e o governo acabou dando para ela trabalhar todos os dias de casa. Mas aí eu acho que é o seguinte, isso é uma relação que tem que ser do empregador com o empregado e acabou. E eu acho que abre um risco muito grande. Eu vou te falar por quê. Porque eu estava falando com alguns empresários na cidade, eles começaram a contratar estudante internacional que vieram para Melbourne, da Tailândia, da Malásia ou da Filipinas, que você pode contratar e pagar $20 mil por ano para eles trabalharem de casa, com outras empresas lá. Então, você tem um assistente 5 vezes por semana, tudo bem, eles trabalham de casa, só que qual é o custo? Então, a gente está contratando gente de outros países. Por quê? Porque se a pessoa aqui vai começar a dizer que vai trabalhar todos os dias de casa e o empregador acha, então eu vou pelo menos pagar mais barato por isso. Isso. E tem outra coisa também. Tem outro fator que é preocupante. Tirando, né? A gente pode ter flexibilidade, trabalhar 2 dias de casa, o que for, mas isso é decisão entre duas partes. Eu acho que é muito importante convívio social entre as pessoas. A gente fala de depressão, o aumento de consumo de drogas aumentou 40%. O nível de depressão, a Austrália tem um nível de depressão no mundo, um dos mais altos, eu não consigo entender por quê. Eu também não. Uhum. E daí eu fico pensando, eu acho um dos maiores problemas é a falta da comunidade. Quando você pesquisa você pode pesquisar no Google, qualquer coisa, você fala, uma das coisas que fazem as pessoas felizes, elas têm uma convivência social com outras. O pertencimento, né, Rafael? Sim. Então, você está indo nos ambientes, você está lidando com outras pessoas. Isso é importante. Do momento que você sai de casa, você toma um banho, você penteia o seu cabelo. Alguns passam perfume, alguma coisa, mas é um momento que você vai estar lidando com outras pessoas, você está com convívio social, você está conhecendo gente. Se você vai trabalhar 5 vezes por semana de casa e vai ficar no seu pijama, imagine você está casado com uma pessoa, fica 5 vezes por semana, os 2 de pijama trabalhando de casa. Entendeu? Ou coloca uma camisa com um fundo falso atrás. Então, eu acho que o balance é importante, né? O balanço é importante, um equilíbrio é importante. Então, eu acho que a gente não precisa do governo estar se envolvendo com isso. Mas eu vou falar uma outra coisa. Se o governo está se envolvendo tanto com isso, a gente está com um problema enorme de segurança. Nunca, nesses 18 anos que eu morei na Austrália, eu estou me sentindo que eu estou morando no Brasil. Um país que tem 200 milhões de habitantes, tá? E problema gente com faca, com arma, atacando gente dentro da casa. Você gera um trauma. Os australianos não estão acostumados com isso. E eu não quero estar acostumado. Ponto final. Mas isso acontece em todo país que cresce a população. Não, a gente não pode se acostumar. A gente se acostumou no Brasil a normalizar o crime. Eu não vou normalizar isso. É o pior de tudo, né? Eu fui entrar para ser vereador e o portfólio que me deram é de segurança, né? E nunca tiveram, e segurança e limpeza. Então, é um challenge e eu vou lutar o máximo que eu puder, que eu acho assim, eu quero que Melbourne, como eu falei anteriormente, mudei para cá porque Melbourne era a melhor cidade do mundo. O meu intuito de ser vereador é que eu não estou mais feliz do jeito. Quando eu mudei para Melbourne era outra história. E hoje eu estava conversando com um visitante que na prefeitura, que ele me falou, você lembra da época que você andava em Melbourne e você falava how do you do? Ou falava good morning?
how are you? Eu não faço mais. A não ser que eu conheça a pessoa. Isso está mudando. Então, o que a gente precisa? Eu vou lutar o máximo que eu puder, mas eu acho que se a gente tiver uma segurança melhor, uma cidade mais limpa e promover o básico, a sociedade, ela floresce. Ela não precisa de tanto envolvimento da gente. Então é isso que eu estou falando. Não precisa de tanta lei. É isso. E, Rafael... Eu agora um pouco emocional, porque eu estava debatendo isso semana passada, mas a gente passou com 9 pessoas contra 2 na prefeitura. Mas você falou essa questão de segurança, Rafael. Eu consigo contribuir com isso, que eu não estou aqui há tanto tempo com você, mas quando eu cheguei aqui, eu saía para trabalhar da Latrobe Street. Sim. Eu ia até a Southern Cross Station. Era 5 horas da manhã, 10 para 5 eu saía de casa, né? E Que ano que era? isso era 2018, 2019, né? E eu me lembro que eu caminhava na cidade tranquilo, assim, ó, eu não tinha medo, eu caminhava com carteira, com celular e tal. E hoje eu já não moro mais na City, mas às vezes quando a gente sai do trem, né, eu e a minha esposa, a gente vai para um restaurante, alguma coisa, a gente sai da Flinders Street Station, eu já tô como eu andava no Brasil, eu já tô, sabe, olhando para trás, olhando para os lados e eu não me sinto mais confortável se... É isso que eu não quero, mano. Exatamente. Eu não quero. Porque eu não consigo voltar para o Brasil e resolver esse problema. Que é uma população muito grande e é um problema estrutural. Eu não quero que isso vire um problema estrutural. E ainda tem tempo para a gente consertar. Então, uma das coisas que eu fiz na prefeitura nesse primeiro ano, a gente implantou Community Safety Officers. O que eles são? Sempre quando eu andava nos parques de Melbourne, tem o Park Rangers. Sim. Tá? Que seria aquele desenho do Zé Comé, como é que chamava Como é que era o... Eu não lembro. Sei lá, o segurança do parque, sei lá. Zelador, o zelador que olhava. E eu falava assim, por que a gente não tem na cidade? Daí eu fui pesquisar, a gente tem o Enforcement Law Officers. Só que daí eu fui pesquisar quando eu virei vereador, o Enforcement Law Officers, as pessoas que tomam conta das leis municipais, eles estavam sendo abusados, estavam cuspindo na cara deles, eles estavam sendo pessoas... Eles não se sentiam seguros de exercer o trabalho deles nas ruas. Daí a gente começou a fazer uma pesquisa para ter uns seguranças para as ruas. Daí a gente viu que não tinha necessidade só de segurança. Então, o que a gente fez? A gente fez emergiu os 2 em uma pessoa. Então, a gente deu um treinamento dessa pessoa. Ela precisa ter treinamento com a pessoa que está bêbada ou usando drogas. Ou se... Eles são os olhos da prefeitura, tá? E eles têm um treinamento diferenciado do Enforcement Law Officers. Então, eles estão mais preparados para lidar com esse tipo de violência ou coisas assim. Porque a gente estava perdendo funcionário, a gente não estava tendo. Então, quando eu entrei na prefeitura, uma das primeiras vezes que eu fui falar com o público, eu falei assim, eu estou preocupado. As pessoas falaram, não, que a gente está preocupado que a gente vai salvar o mundo do meio ambiente. Eu estou preocupado. Isso é governo local, gente. Então, o que acontece? Se você não faz o básico, você não vai salvar o mundo. Entendeu? E outra coisa que me deixa maluco, eles quererem se envolver com problemas de guerra de outro país. Essa prefeitura vai votar que é do lado do ciclano. Isso é uma falta de desrespeito com o imigrante que vem dos 2 países, que você não sabe o que essas pessoas estão passando. E se eles mudaram para a Austrália, é como se fosse um refúgio, né? Tem uns refugiados de guerra ou não, mas, por exemplo, a comunidade, tanto palestina ou judia, por exemplo, a gente não tem que escolher um lado aqui. Se tem alguém que vai escolher, é o governo federal, não vai ser o governo local. A gente não tem inteligência de pessoas investigando quem está fazendo o certo e errado. A gente só tem que fazer com que essas pessoas que estão morando aqui, elas se sentem seguras. E a gente está fazendo isso na prefeitura. Por exemplo, a cidade de Melbourne é a única que, se tiver um grafite, né, tiver uma pichação
ofensiva, em 1 hora a gente manda uma pessoa para corrigir. É a única cidade do país fazendo isso. E uma das cidades do mundo que a gente faz em 1 hora. Por quê? Eu te dou um exemplo. Por exemplo, eu estou andando em East Melbourne no final de semana, a pichação ofensiva. E daí a gente tem um QR Code que as pessoas podem reportar. Eu acho que isso é uma coisa boa que a gente está fazendo. Para as pessoas se sentirem seguras, por exemplo, adesivo contra um ou outro ofensivo. A gente não precisa disso. Então, eu estou falando para todo mundo aí, se você se sentiu ofendido com alguma pichação na cidade de Melbourne, por favor, vá lá no meu Rafa for Locals, no meu Instagram, no link na bios, tem sempre meu link, like How Can Report, Cleaning, Maintenance, limpeza, manutenção da cidade. Por favor, avisa e usa isso. E se você achar que a cidade não está limpa, avisa também, entendeu? E várias outras coisas que a gente está trabalhando. É full time. Eu vi, uma das questões também que eu venho percebendo, Rafael, é que quando a gente sai, né, de novo, a gente sai das estações de trem, ali, principalmente na Flinders, a Elizabeth Street ali, ela tá um lugar bem pesado, né, Rafael, pra gente... Mas eu vou te explicar o porquê. Isso não é justificativa, tá? Uhum. Mas eles dizem porque tem um tráfego muito grande, os tipos de shops que tem naquele boulevard, né, atraem esse tipo de coisa. Eu acho que isso não é justificativa. O que a gente vem fazendo, a gente está dando desse pessoal que é o Community Safety Officers, eles estão mais patrulhando a área. Uma das coisas que eu estou tentando agora é usar as câmeras da cidade, porque eu vou te explicar, desde 2011, olha o que eu descobri, desde 2011, as câmeras da cidade só podem ser utilizadas para crimes sérios. Só. Mais para nada. Você não pode ver lixo na rua e falar, vai lá e limpa. Você não pode. A gente não tem esse direito. Então, a gente está tendo uma revisão. A gente fez uma revisão agora, que vai ter que ser aprovada logo pelos vereadores. A gente abriu para consulta pública. E que é aumentar os poderes da prefeitura para estar usando essas câmeras para outras. Por exemplo, o cara que vai lá roubar a bala no 7-Eleven. A gente não pode usar a câmera para isso, para informar quem quer. E tem tem gente que não quer que isso se troque, que mude. Eu acho que é essencial para melhorar a eficiência da prefeitura. A gente está falando de segurança. Então, a gente tem. Então, no presente momento, a gente só tem 11 pessoas que são Community Safety Officers, que a gente pode começar. É um custo para a prefeitura. A ideia é aumentar esse número, porque para ajudar os pequenos negócios, os moradores e tudo mais. Se a gente tiver as câmeras para ajudar, a gente pode estar reportando. E se virar um crime, né, mais sério, a gente já contata a polícia. Então, o que a gente está fazendo? É um ato de prevenção. Não esperar que o crime aconteça. Sim, porque daí já é tarde, né, Rafael? Daí já é tarde. E outra coisa, por exemplo, você vê uma pessoa no meio da cidade... Eu te dou um exemplo. Em 2018, na Burke Street, um dono de um restaurante famoso da cidade, ele foi morto, esfaqueado. Porque uma pessoa estava com um problema de saúde mental. Agora, essa pessoa estava andando pela rua por um período grande. Se a gente puder usar as câmeras para mandar uma dessas pessoas que tem um treinamento chegar para a pessoa, como é que você está? Está tudo bem? A gente podia ter evitado essa pessoa de ter morrido. A mesma aconteceu com aquela moça que foi esfaqueada. Eu fui visitá-la no hospital. Por sinal, eu fui o único do governo local, estadual, que foi visitar ela no hospital, porque ninguém do governo estadual foi visitá-la. Foi só você visitar ela? Eu e a outra vereadora. Sim. Eu não falei em nenhum lugar dela. Isso daí eles pronunciaram, porque a gente foi verificar. Parece que a pessoa que esfaqueou ela já não foi presa por várias vezes. Ela cometeu vários... Eu não vou em detalhes, que não é a minha posição aqui, mas a gente precisa fazer algo diferente. E talvez, usando as câmeras, e se tivesse alguém, a gente podia ter mandado e ter conversado com essa pessoa. Por que você está
Você está segurando uma faca. O que está acontecendo? Gente com treinamento. Então, isso que é importante. Mas, mesmo assim, eu estou tentando fazer o básico do básico. E tem outros partidos políticos, né? Que eu não tenho nenhum partido político, mas eles estão criticando. Que eu não estou entendendo. As pessoas, por 10, 12 anos, nada está funcionando. Então, vamos tentar fazer algo diferente. Vamos parar de criticar um pouco, mas deixar a gente ter a oportunidade de tentar fazer algo diferente. Nunca vai ser perfeito, mas vamos tentar fazer algo e tentar melhorar isso, né? E como que você vê essa questão, Rafael? Porque, né, com todo respeito, precisa vir alguém de fora, né? Não de fora, porque você é australiano, você tem o mesmo direito de quem nasceu aqui, mas precisa vir alguém com uma visão um pouco diferente para ver que as coisas elas não estão indo para um caminho legal, que a gente vinha falando. Eu não acho nem que é isso. O prefeito nasceu na Inglaterra. Tá? Eu converso com ele. Ele falou assim para mim outro dia. Você quer algo para ser feito, você pega o imigrante para fazer. Adorei. Você quer que algo aconteça, você pega o imigrante para fazer. E eu concordo, a gente começa a dar risada. Outro dia, a gente teve um protesto lá, as pessoas começaram a criticar, começou a falar, disseram que a gente colonizou a Austrália. Eu olhava para os outros vereadores, né? A maioria é imigrante, entendeu? Tem imigrante, os pais vieram de outro país, eu não sei, a gente não colonizou nada, entendeu? Então, calma, gente, vamos sentar. Outra coisa que a gente precisa aqui na Austrália, a gente precisa se unir. Todo mundo fala do multiculturalismo. Eu quero saber do interculturalismo. Porque ser multicultural é fácil. Você tem a comunidade brasileira mora nessa esquina, a colombiana ali, o indiano ali, o chinês ali. Quando que a gente vai fazer isso? Uma intercultural. Porque multicultural é fácil. Então, eu acho que isso é o challenge, é o desafio da prefeitura, não da Austrália. Porque a gente se fala muito do aborígene, mas a gente não fala do chinês que veio aqui. 50% da população do centro da cidade é descendente de chinês. 50%. Simplesmente a metade, né? A metade da população. A população de brasileiro em Vitória é a mesma de aborígene. Entendeu? Então, a gente tem que trabalhar junto. Porque a gente fica... Agora a gente vai representar essa comunidade. Não tem mais dessa, gente. A gente já é muito... Já é uma comunidade muito diferente. Diferente não, distinta, mas a gente tem que trabalhar junto por uma Austrália. Entendeu? É essa visão. Eu gostaria de ver mais os governos... Vamos conversar da Austrália como um todo. E como que você muda isso? Na sua comunidade local. Se você respeita seu vizinho, se você respeita... como que a gente vai respeitar um ou outro se a gente vai na prefeitura e toma o lado de que guerra a gente vai apoiar? Não tem como, entendeu? Então, eu acho que é muito importante. Olha, é uma batalha, meu amigo. Não é fácil, entendeu? Rafael, daqui a pouco a gente vai ter que te deixar aí, porque você tem um compromisso, um cara ocupado, né? Eu queria que você comentasse hoje com a gente como que é o teu dia a dia, Rafael. Um dia de trabalho para você, como que funciona? Só uma curiosidade, se é como lá no Brasil, que eu conheço alguns vereadores lá, ou se é um pouco diferente? O meu dia a dia é que eu moro na cidade. Então, a partir do momento que eu boto meu nariz para fora de casa, começo a trabalhar. Você já começa a olhar as coisas. O que é isso? Começa a tirar foto, começa no tram. Eu não preciso nem pegar o tram, mas eu pego o tram ou eu ando. Cada dia eu vou para um lugar diferente. Chegando na prefeitura, eu sempre tem meetings que você precisa ir. Você tem muito material para você ler, porque toda terça-feira tem votação. Então, amanhã é meu dia maior. Então, às vezes eu chego lá por umas voltas das 9, 10 horas e às vezes eu posso sair meia-noite. Então, eu almoço e janto lá na terça-feira. E você almoça tendo apresentação. Que daí vem todo o material. Porque você precisa ter uma prefeitura inteira que está apresentando informação para você para te auxiliar no seu voto. Então, é assim que funciona. Então, no dia a dia,
E daí nos outros dias. E tem vários eventos que você precisa representar a prefeitura. Que isso é importante. Então você tem que ir, às vezes você tem que fazer apresentar. E você está sempre representando a prefeitura. Então não é festa, é trabalho. E é bastante trabalho, né? Bastante Quem te trabalho. acompanha nas redes sociais, você não para, né? E eu tento mostrar para as pessoas para entender a diversidade que eu estou tentando. Eu não estou focado só numa coisa ou outra. Entendeu? Porque senão fica uma coisa bitolada. Não posso só falar de segurança. E as pessoas falam, você está muito bravo. Na hora que você tira... você vai falar na televisão ou você vai falar de segurança. Eu falei, gente, mas como que eu vou ficar dando risada? Eu estou com um problema de segurança na cidade. Eu não posso dar risada de uma coisa séria, entendeu? Mas se eu vou num evento cultural, daí você vê o Rafael dando risada, entendeu? Sim, tem uma outra vibe, né? É outra vibe. E eu tento mostrar naquela página um pouco disso, entendeu? E eu mostro um pouco do Brasil, mostro... que nessa semana eu peguei um livro que chama Dom Camillo. É um livro antigo italiano que alguém falou, leia isso. Eu abri a página, a primeira página. O Dom Camillo é um padre. Daí eu falei assim, o Dom Camillo call spades spade. O que significa? Eu falo do jeito que é a coisa. E começa o título do livro. Então eu coloquei um pouco. Então tem isso. Agora, ficar mostrando a festinha que eu vou... entendeu? Particular, da minha vida particular, eu acho desnecessário. Não precisa, né? Não precisa. Eu estou ali num cargo político, você tem sua mídia social privada, você faça isso com seus amigos. O que eu tento mostrar ali, a importância de Melbourne, como a gente tem que valorizar. E uma coisa que eu acho que a gente tem que trazer bastante, você sendo imigrante ou não, é o civic pride. Você ter, né? Você achar que você tem... amor pela sua cidade, você pode estar fazendo. Não adianta só esperar o político fazer tudo. Eu acho que em Vitória a gente está tendo um problema disso. A gente espera os políticos resolverem tudo pro eleitorado. E eu acho que é diferente. Por exemplo, tem um QR Code que a gente divide, que eu falei lá na minha mídia social, que eu gostaria de ver a participação das pessoas. Se você reclama, se você não gosta de alguma coisa, por isso que eu virei vereador. Porque eu não estava satisfeito. Se eu tivesse satisfeito, eu não ia virar vereador. E é isso que puxa a gente. É isso que puxa a gente para sair do Brasil. A gente não está satisfeito. Ou você quer ter também tem uma vidinha boa no Brasil, dependendo do que a gente estava falando. Isso. Mas você quer uma experiência, você quer uma aventura. E uma coisa que eu vou falar, que eu falo isso muito para todo mundo. Não se deixe estremecer porque o seu inglês não é perfeito. Arrisca. Vai. Entendeu? Porque eu me segurei por vários anos achando eu não sou bom o suficiente com o meu inglês. Eu não sou bom... Porque a gente fica se provando. A gente não precisa ficar se provando todo dia. A única pessoa que você tem que se provar é para você mesmo. Você não tem que se provar mais para ninguém. Alguém vai te pagar suas contas, alguém vai limpar o seu banheiro, alguém vai lavar suas roupas sujas. Não. Então você prova para você mesmo. E eu acho que isso é uma libertação. A partir do momento que você tira essa pressão de que eu não falei a palavra certa, você não vai falar. Entendeu? Não vai falar pro resto da vida. Depois que você sai de 15 anos de idade, entendeu? Você nunca vai ter a pronúncia correta. Porque não tem como. Isso já foi estudado. Se antes dos 14, 13 anos, você ainda consegue mudar. Tem outras pessoas que têm mais facilidade ou não. Mas você pode ser um ótimo engenheiro. Você pode ser um ótimo cleaner. Você pode ser o que você quiser aqui. Eu estou sendo um vereador. Eu estou provando que qualquer pessoa pode chegar lá. Você pode virar primeiro-ministro, só que você vai deixar o seu passaporte brasileiro. Vai ter que aplicar para o visto. Vai ter que aplicar o visto para o Brasil. Que, pelo sinal, pelo amor de Deus, a gente já conversou aqui. Então é isso. Bola para frente. Eu acho que uma das coisas que me impressionam mais do brasileiro é que o brasileiro não tem tempo ruim. Ele vai, ele bota a cara para bater. E isso é uma coisa que eu tenho orgulho de ser brasileiro. E eu tenho orgulho de ser australiano também. Tem duas coisas, mas hoje em dia, uma coisa que você me perguntou antes, Felipe, é aquela sensação de quando você vai morar fora, que aonde está seu coração não está em lugar nenhum. Eu não sinto mais que... Eu sou australiano, eu sou brasileiro, mas tem aquela coisa, uma vez que você sai, você pode morar em qualquer lugar. Eu acho que
É difícil, você não abandona nenhum, nem o outro. Você vai para o Brasil... Hoje eu vou para o Brasil no final do ano agora. Mas quando eu vou para o Brasil, eu vou te falar uma coisa. Eu chego lá, eu sinto aquele saudosismo, né? Já tá há um tempo, eu falo assim, nossa, mas isso daqui já tá me irritando. Aquilo lá, né? E aqui é a mesma coisa. Eu falo, mas isso que no Brasil é melhor. Aí você vai para lá. É sempre essa sensação. Mas o que não pode é uma coisa... É outra coisa que é importante, é vir morar em outro país e fazer saudosismo todo final de semana. Você pode fazer só seu churrasco, comer sua farofa e tudo mais, mas você não pode sofrer que você está sem isso. Exato. Porque daí não adianta morar fora. Volta para o Brasil, faz a farofa toda semana, fica perto da família. E outra coisa que isso é importante, você quer ter uma família, você acha que é importante ter a família por perto, volta para o Brasil. Porque se isso que é importante para a sua vida, vai. Mas se você consegue viver de uma outra maneira, tudo bem. Não tem certo e errado. Você não precisa morar aqui para provar para ninguém. Você pode voltar para o Brasil, você pode ser feliz no Brasil, você pode ser feliz na Índia, você pode ser feliz na China, você pode ser feliz onde você quiser. Não tem regra, entendeu? Você pode vir aqui amanhã, se eu quiser, talvez eu possa voltar para o Brasil e vou ser feliz lá, entendeu? Não tem. Então, eu acho que a hora que a gente tira esses estigmas e tira essa pressão, né? Relaxa e vai. É isso. Vamos se encaminhando para o nosso final aqui. E eu queria falar contigo um pouquinho de futuro, né? Então, de novo, eu deixo nossos microfones abertos aqui, as nossas câmeras para você. Né? Qualquer novidade, só entrar em contato ou pede para sua assessora entrar em contato que a gente vai te receber com o maior prazer. Mas o que o Rafael está pensando para o futuro, 2026, 2027? Tem eleição vindo aí daqui a pouco? Não, tem governo do estado, eleição. Né? Esse é o governo do estado. Eu não tenho nada em mente, mas eu acho que é muito importante no próximo ano, para todo mundo que está me escutando que mora no estado de Vitória, por favor, leia quem são os seus candidatos. Outra coisa, quando você vai votar, se você vota para o seu candidato que vai representar a sua área, leia. Cada partido político, você não está votando para governadora como no Brasil. Você não vota direto para a pessoa, você vota para a pessoa da sua área e se ela for do mesmo partido da governadora do governador, você vai estar elegendo essa pessoa se eles têm a maioria dos votos. Então é muito importante só ler um pouco, entendeu? Sempre ler quem está te representando na sua área, quais são as intenções e se essa pessoa está focada nas necessidades que você tem no seu bairro e onde você mora. Isso é muito importante. Todas as eleições aqui são muito importantes, a federal, estadual e a municipal. Agora, eu vou lembrar para todo mundo, a municipal, se você é estudante internacional, está no permanente residente, se você mora na cidade de Melbourne, você pode se inscrever para votar. Agora vamos falar do futuro. Eu acho que eu trabalhei bastante esse ano para criar um ambiente para eu poder trabalhar no próximo ano na prefeitura. Eu acho que isso foi importante. Foi um trabalho assim intensivo. Horas e horas lendo, debatendo, para a gente ter uma posição no Council Plan, né, no planejamento estratégico da prefeitura para os próximos 4 anos. E agora vai começar uma nova leva de trabalho. Então, tem várias coisas, porque você nunca sabe o que a economia vai apresentar. Tem outros fatores, por exemplo, imaginem, tá aqui sendo vereador 4, 5 anos atrás com o Covid. Loucura total. Meu Deus. Entendeu? Uhum. Então eu vou tentar ver da melhor maneira positiva o que a gente pode fazer para o Melbourne e eu vou focar no básico. Desculpa, mas a gente não está em situação aqui para... a pirâmide de Maslow, teoria das necessidades. Desculpa, eu ainda estou no básico. A hora que eu ando para Melbourne, tem uma pessoa morando na rua, me desculpa. A gente não fez o básico direito. E eu acho que em termos de governo local, é isso que eu preciso trabalhar na prefeitura. Claro, você precisa pensar no futuro. Infraestrutura da cidade, educação. Tem várias coisas que a gente precisa estar trabalhando e a gente pode fazer... Está trabalhando junto com o governo do estado para melhorar, né? Em termos de educação, que eu falei, civic pride, né? Eu acho que é mais por aí. Eu não quero
I'm not gonna reinvent the wheel. I'm not gonna... O básico, né? Vocês querem o básico. Todo mundo veio aqui, vem trabalhar. Você quer ter segurança, quer ter uma cidade limpa, você tem acesso ao trabalho. Se a economia tá boa, segurança tá boa, a Austrália já tá numa posição boa. Eu só não quero destruir o que já estava bom. Entendeu? É isso que tá. Quero que Melbourne seja a melhor cidade do mundo para se viver de novo. Se eu conseguir isso, isso, melhor cidade do mundo, tá no quarto. Vamos voltar para primeira. Show. Rafael, muito obrigado. Muito obrigado por ter aceitado Felipe. o convite. E, novamente, eu acho que eu tô falando pela terceira vez. Os microfones estão abertos. O projeto ele tá crescendo. A gente tem mais... a plateia está aumentando, né? Os ouvintes estão aumentando, os views. A minha irmã está fazendo um trabalho muito incrível no YouTube, no Instagram também. Então, fica à disposição do seu trabalho. Não, é um prazer e eu tô lisonjeado de ter brasileiros fazendo isso. Tem até um grupo de colombianos que está tendo uma rádio. Então, todos esses projetos que eu puder auxiliar, eu vou falar para os brasileiros o que a prefeitura de Melbourne faz para os imigrantes. Ela apoia, tá? É muito importante. Às vezes tem uns grants, né? Tem uns que você pode olhar na cidade de Melbourne ou me manda um e-mail se tiver alguma questão e eu tento auxiliar. Mas a cidade de Melbourne sempre está apoiando estudante internacional. Tem na parte do budget da prefeitura, tem um grupo constantemente que a gente trabalha direto com o governo do estado para auxiliar. E a gente quer que seja a cidade número 1 para os brasileiros, mas no momento não para os brasileiros, mas todos os latino-americanos e todos os estudantes internacionais, que eu estou representando todos. Mas eu acho assim que os brasileiros podem vir mais para Melbourne, eles vão muito para Sydney. Isso, exato. Eu vou colocar na descrição do vídeo, eu vou colocar a rede social do Rafael. Rafa for Locals. Rafa for Locals. For Locals. Então é RAFA FORLOCALS. Já estou falando inglês. Locals, daí é locais. É como Rafael for para os locais. Porque isso foi o meu slogan da campanha. Porque eu estou trabalhando para os locais. Então eu ia de lojinha, restaurante. É o que eu escutei do povo. O povo quer o básico. Não adianta ficar criando um problema. E é isso que a gente vai continuar trabalhando para isso. Muito prazer, Beleza. Felipe. Obrigado por estar aqui hoje. Valeu. Até a próxima, Rafael. Até mais. Valeu.